O mundo político brasileiro não gira, capota. Mas o que o senhor está fazendo aqui, pregador? Falando de política? Ai, meu irmão, os pastores políticos, os pastores de extrema direita envolveram a igreja evangélica na política. Como já dizia o saudosíssimo Davi Miranda, missionário, que se tem uma coisa que derruba uma igreja, é colocar político em cima do altar. E eu, na verdade, sinceramente, eu concordo plenamente. Não é proibido ter político na igreja, meu irmão. Dentro da igreja tem gente de várias profissões, inclusive políticos, e nós precisamos respeitar as nossas autoridades. Porém, política é uma coisa, religião é outra. Três coisas que não se discutem: política, religião e futebol. Cada um tem o seu, cada um tem a sua. E nós precisamos respeitar. Né? Como o nosso querido Vini, né? Fazendo sucesso na Europa, representando os brasileiros, mesmo sendo perseguido, um grande nome. Eu vejo assim que é um grande fenômeno quando se ganha perdendo. Eu aprendi a ganhar perdendo. E realmente é uma realidade. Nós vemos o caso, né, do jogador brasileiro Vini, na Europa. Perdeu, mas ganhou. Nós vemos o caso de Boulos, em São Paulo. Perdeu a eleição, mas hoje nós temos um grande nome trabalhado, construído no campo progressista. E uma coisa que os políticos de extrema direita não entendem é que o cenário geopolítico mudou. Eles ainda estão vivendo o tempo do lavajatismo, que já foi mais do que provado que a Lava Jato foi uma fraude. E naquele tempo em que a população estava enganada e revoltada, e se falava até em acabar com as instituições, se falava em golpismo, né? E se fechar o STF, a Câmara dos Deputados, o Senado, destruir os três poderes para dar um golpe no Brasil. Hoje, nós vivemos em um momento decisivo. Nós estamos em uma encruzilhada no cenário político e democrático. E a grande pergunta é: o que será da nossa democracia? Com essa onda de extremismo que já perdeu o seu espaço, perdeu a cadeira, mas insiste em continuar aí perturbando a harmonia das campanhas políticas. Essa questão do Tarcísio, eu não vou entrar no detalhe o que ele fez, se tem prova, se não tem. O que aconteceu? Tarcísio, que nas vésperas da eleição, solta uma notícia falsa contra um candidato adversário. Não é pelo Boulos, não, mas é pela democracia. Isso aí foi um ataque direto à nossa democracia, ao nosso sistema eleitoral.
esses grupos que Tarcísio de Freitas representa, só relembrando, que atacaram diretamente o nosso sistema eleitoral, atacaram as urnas eletrônicas e planejaram e executaram uma tentativa de golpe com graves danos à nação. O caso Pablo Marçal, que também nas vésperas das eleições, foi lá, falsificou um documento para acusar o seu opositor político. Então, não é porque é esse ou aquele, é o Boulos, ou é o Marçal, ou é o Tarcísio, isso aí não vem ao caso. É o nosso sistema eleitoral que está em jogo. É a nossa democracia que está em xeque, está em jogo. Será que isso vai realmente definir o futuro das nossas eleições? Esse tipo de golpe publicitário, em que a pessoa, para ganhar uma eleição, vai lá e inventa uma mentira e solta em mídia nacional? Bom, como eu já disse, a extrema-direita precisa ser domada. E as nossas instituições precisam estar no controle dessas situações. Porque, como eu já disse, nós estamos em uma encruzilhada. E isso vai definir o futuro eleitoral do nosso país. As candidaturas, a forma de fazer política. Vai ser assim mesmo? Isso aí é o futuro da política brasileira? Esse aí é o futuro da nossa democracia? Só lembrando que se a extrema-direita sabe fazer fake news, os progressistas também sabem fazer muita coisa. E você já pensou se os progressistas ou os candidatos opositores decidem reagir no mesmo patamar e começar então também inventar fake news, fazer uma mentira aqui, outra ali? O que é que vai ser do processo eleitoral brasileiro? Você já pensou se o campo progressista assimila, né, essas ideias e começa a fazer a mesma coisa? A extrema-direita, os progressistas, a esquerda, né? Aí todo mundo começa a fazer isso aí. O que é que vai virar isso aí, meu irmão? Então, esta situação precisa ser tratada e punida de forma exemplar. Não é porque é esse ou aquele cidadão. Se é o governador de São Paulo, ou se atacou fulano de tal, Guilherme Boulos. Ué, o Boulos, ele teve a sua candidatura prejudicada. Primeiro foi Pablo Marçal acusando ele daquelas coisas lá que foi provado que era mentira. Aí agora Tarcísio de Freitas faz a mesma coisa. E prejudicando uma candidatura de um candidato a prefeito. Guilherme Boulos não perdeu nada, com todo respeito. Porque hoje, Boulos é um nome do campo progressista muito forte. E a extrema-direita está conseguindo se implodir por dentro, se destruir. A assessoria de Pablo Marçal deu a brilhante ideia para ele. Vamos lá fazer um documento falso no dia da eleição. Até que o povo descobre que é mentira, aí ele já perdeu a eleição. Não contava Pablo Marçal que estava sendo vítima de um golpe dos seus, em que estaria inelegível no pleito de 2026. Não poderia ser concorrente mais à presidência da República. Com isso, eles já eliminaram Pablo Marçal. Aí ficou o Tarcísio, o grande nome da extrema-direita. Aí o Tarcísio vai lá e faz cagada também. Vai lá e faz merda. E aí, quem é o representante da direita, da extrema-direita?